Da maneira que Deus nos trouxe aqui na terra, muitas pessoas, até mesmo a minha esposa, ela falava assim: não, é coisa de homem. É coisa de homem. Não é coisa de homem não, meus amados irmãos. Busque que Deus vai mostrar para você. Busque que Deus mostra. Meus amados irmãos, a minha família, eles são católicos. Meus irmãos, o meu pai com a minha mãe, graças a Deus, Deus fez a obra do meu pai, está fazendo a obra da minha mãe. Mas eu sempre falei para ele, eu estou pregando aqui para vocês, eu estou falando, mas meu pai e minha mãe faz o seguinte: se vocês não têm muita confiança no que eu estou falando, porque Satanás, ele entra na mente da pessoa para confundir, eu falei, faz o seguinte, dobra o teu joelho e busca no Senhor, que Ele vai falar com você. E quando Deus falar com você, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, o que era pecado continua pecado, o que era errado continua sendo errado, mas as igrejas estão passando da mão. As igrejas estão passando da mão, meus amados irmãos. Não pode. Temos que obedecer ao Senhor perante esta palavra. Examinais a Escritura para que tenha vida eterna. É através da Bíblia Sagrada, meus amados irmãos. É através, meus amados irmãos, desta palavra que seremos salvos. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus manda dizer aqui esta noite. Tem uma palavra, uma passagem na Bíblia que diz: louco, esta noite perderão a tua alma. Se Deus permitir a morte chegar na vida de vocês, como que está a tua vida perante ao Senhor? Como está a tua vida perante ao Senhor, perante esta palavra? Aleluia. Como está, meus amados irmãos? Muitas pessoas nesse exato momento desceram à sepultura. Muitas pessoas nesse exato momento estão descendo à sepultura. Poucos estão indo com o Senhor e a maioria está indo sendo condenada. Sabe por quê? Porque a humanidade não suporta mais ouvir o verdadeiro Evangelho. A humanidade não suporta mais ouvir a palavra do Senhor como ela é. Meus amados irmãos, a primeira pregação de Jesus Cristo, Jesus começa no seu ministério. Ele começa: arrependei-vos, porque chegaram o reino dos céus. Por que Jesus Cristo começou desta maneira? Porque, meus amados irmãos, a Bíblia menciona: aprendei de mim o que significa misericórdia, quer não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador ao arrependimento. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele quer salvar. Deus, Ele não fica contente com a condenação do ímpio, mas Ele fica feliz com aqueles que morrem no Senhor. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, temos que dar ouvido à voz de Deus. Temos que estar atento para os sinais. Os sinais estão aí e muitas pessoas falam: ah, Jesus Cristo. Os crentes falam de Jesus Cristo faz 20, 30, 40, 50 anos que Ele vai voltar e Ele não voltou. Mas, meus amados irmãos, para quantas pessoas que Jesus Cristo já voltou? Para quantas pessoas que a morte chegou na vida deles? Glória a Deus. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas no fogo do inferno neste momento, não porque elas falaram não para Cristo, mas Satanás colocou no ouvido delas: aceite amanhã, se reconcilie amanhã. Mas o amanhã não chegou. O amanhã não chegou, meus amados irmãos. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir a voz do Senhor e falar: meu Deus, mostra o oculto, o escondido, Pai, para que eu não venha a ser enganado. Porque tem muitas pessoas se vestindo com pudor, muitas pessoas se vestindo com caráter perante a Bíblia Sagrada, mas elas estão com umas escamas nos olhos que elas não estão conseguindo enxergar o erro. E qual que é o erro? O erro é aceitar o erro. Elas estão aceitando o erro dentro das igrejas. Sabe por que tem muitas igrejas corrompidas aí fora? Porque quando o erro começou a entrar, eles aceitaram. Eles não foram homem de Deus. Eles não foram homem de Deus e falaram assim: não, nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar o erro. Meus amados irmãos, não podemos aceitar o erro. Não podemos aceitar o erro, porque pode sair caro. Muitas das vezes o preço pode ser a nossa alma. O preço pode ser a nossa alma, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Porque a Bíblia do Senhor, ela menciona: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Jesus Cristo, Ele não veio trazer paz na terra, mas Ele veio trazer a Bíblia Sagrada. Ele veio trazer os seus mandamentos, porque Ele quer nos salvar. Ele quer salvar, meus amados irmãos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. É verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas rejeitam a palavra do Senhor. As pessoas rejeitam o Evangelho de Cristo. Meus amados irmãos,
Se Jesus Cristo voltasse hoje e pregasse dentro da maioria dessas igrejas, eu vou dizer aqui, 99 destas igrejas aí fora, Jesus Cristo era expulso dessas igrejas. Sabe por quê? Porque eles não se importam mais com a palavra do Senhor, ele não tem mais temor na palavra de Deus. Eles não se importam mais, eles querem só coisas terrenas, eles só querem prosperidade. Mas, meus amados irmãos, se nós buscar a presença de Deus, o resto Ele nos suprirá. Aleluia. O resto Ele vai nos suprir. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu era do mundo, eu bebia, usava droga, eu nunca fui preso, eu era briguento, eu gostava de uma musculação, de uma academia, eu gostava de um futebol, eu gostava de um baralho, eu ia lá, me sentia feliz, voltava para casa, aquela tristeza no meu coração, eu saía na gandaia, voltava para casa, tristeza no meu coração, já cheguei a colocar uma faca no meu coração e falar: Senhor, para mim este mundo não serve mais, me leva daqui, hipócrita. Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estava no inferno agora, sofrendo amargamente. Mas a partir do momento que eu abri meu coração para Cristo, a partir do momento que eu falei: Senhor, entra na minha vida, Pai. Entra, Senhor, na minha vida. Eu não consigo mudar, Senhor, mas se o Senhor me ajudar, eu estou disposto. Deus transformou a minha vida em tristeza, Ele colocou alegria, meus amados irmãos. Glória a Deus. E o mais gratificante é ouvir da boca da minha família, aonde eles me julgavam e me condenavam: como que você consegue viver essa felicidade? Como que você consegue? Você não sai, você ora, você está na igreja, está fazendo a obra de Deus e você é feliz. Meus amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus, tomem cuidado para que Satanás não arme um laço e nós caímos no laço dele. Porque, meus amados irmãos, é muitas pessoas que estão achando que estão no caminho certo, mas no final vai ser caminho de morte, no final vai ser: apartai-vos de mim. E, meus amados irmãos, aquele que ainda não aceitou a Cristo, ou aquele que está desviado da palavra do Senhor, volte para o caminho de Deus, volte para o caminho do Senhor, enquanto é tempo, meus amados irmãos. Muitas pessoas têm um pensamento: ah não, se Deus tem uma obra na minha vida, enquanto essa obra não chegar, eu não vou morrer. Deus falou que Ele vai me levantar como um pregador da palavra, mas eu vou um pouquinho, porque quando Deus fala, Ele vai cumprir. Meus amados irmãos, Deus fala, mas se nós não tomarmos a posição, o que Deus prometeu para a nossa vida não vai se cumprir. Se nós não tomarmos a posição, o que Deus prometeu não vai se cumprir. Sabe por quê? Porque não depende somente de Deus, depende também de nós. É a mesma coisa, Deus está aqui, Ele fala assim: toma esta Bíblia. Ele prometeu e Ele quer entregar a Bíblia. Só que se a pessoa não esticar a mão também para pegar, não vai ter como Deus fazer a obra. Aleluia. Não vai ter como. E, meus amados irmãos, o fim está próximo. Os sinais estão aí. É o momento de estar atento a ouvir a voz do Senhor. É o momento de estar atento a ouvir a voz de Deus. Porque não sabemos o que há de acontecer, mas nós sabemos que não é coisa boa. Porque nós sabemos que o fim do tempo não será glorioso. As pessoas falam: nós somos a geração eleita. Bando de hipócrita. Como que nós somos a geração eleita se nós falamos que nós somos a geração que Cristo está voltando? Será que quando o Filho do Homem vier à terra ainda haverá fé na terra? Como que nós somos a geração eleita? Eles falam que nós somos a melhor geração. Nós somos a geração mais hipócrita, a geração mais fraca. É a nossa geração perante ao Senhor. E, meus amados irmãos, está se findando cada vez mais para aqueles que estão servindo ao Senhor de verdade. Mas, meus amados irmãos, aconteça o que acontecer, se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos atentos a ouvir a voz do Senhor, Ele sempre nos dará um escape, Ele sempre nos dará uma saída, Ele não vai deixar nós ser pego de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele revela o oculto, o escondido para aqueles que estão servindo o Senhor de corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos ficar atento a ouvir a voz do Senhor. Vamos ficar atento a ouvir a voz de Deus. Não vamos deixar as pessoas nos enganar.
Aquele que não medita nesta palavra, comece a ler a Bíblia Sagrada a partir desta noite, para que não Aleluia. venhamos ser enganados. É através delas que vamos saber se estamos no caminho certo ou não. Verdade, meu Deus. Meus amados irmãos, se fosse para mim escolher um caminho, eu tinha vários caminhos aí, eu tinha várias igrejas lá fora, igrejas lotadas, igrejas com bastante membros. Mas quando eu comecei a examinar a Bíblia Sagrada, e os meus irmãos lá